Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre autocontrole dos pais em relação à criação dos filhos. A Bíblia, em Provérbios 16:32 diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Gente, quando eu me deparei com esse versículo, ele fez todo sentido para minha vida. Me fez pensar sobre a bênção e o poder maravilhoso de nos controlarmos, de sermos pacientes. Gente, a Bíblia diz assim: o homem paciente é melhor do que o guerreiro. Muitas vezes nós achamos que guerrear é a melhor coisa a se fazer. Sim, mas olha, se você não tiver paciência, você põe tudo a perder. E o versículo ainda continua dizendo: vale mais controlar o teu espírito do que conquistar uma cidade. Eu vejo isso como maravilhoso da parte de Deus para nós. Então, pai e mãe, quero começar dizendo para você: a paciência pode te levar a grandes conquistas. A paciência pode te levar mais longe. Então, em nome de Jesus, vamos pensar um pouco sobre isso. A paciência, ela traz benefícios. Ela evita brigas, dissensões, discórdias na sua casa, na sua igreja. Ela evita esse tipo de coisa onde? No seu trabalho, na relação com os seus filhos, que é o nosso tema central aqui hoje. E o contrário da paciência, a impaciência. E ela faz tudo o contrário. Quando você não tem paciência, quando você não consegue se controlar, você põe tudo a perder na sua vida. Você tem sérios problemas. Que tipos de problema? Você causa discórdia, você potencializa a ira sua e das pessoas, traz prejuízos emocionais, discórdias, dissensões. Então, se a paciência, ela tem o poder de nos ajudar, evitando essas coisas, a impaciência, a falta de controle tem o poder de potencializar tudo isso. Nós, pais, precisamos manter a calma, precisamos ser pacientes, precisamos nos controlar em relação à criação dos nossos filhos. Pais, lembre-se, nossos filhos, eles estão num processo de amadurecimento, eles não nasceram prontos. E muitas vezes nós fazemos cobranças indevidas, nós colocamos fardos e pesos sobre os nossos filhos e nós queremos já que a criança saiba tudo, faça tudo direito, ficamos nervosos, irritados quando a criança ela derruba um copo de água, um copo de suco na mesa do almoço, do jantar. Nós precisamos ser pais controlados. Aprendam algo, os nossos filhos estão num processo de crescimento e amadurecimento, eles vão aprender. E nós também, pai, estamos num processo de crescimento e amadurecimento na nossa maternidade, na nossa paternidade. Tenha calma, autocontrole com você mesmo, para que você consiga ajudar o seu filho nesse crescimento de uma forma saudável, de uma forma gostosa. Muitas vezes nós pais estamos cansados, irritados e às vezes nem é com a própria criança. Nós estamos vivendo dias tão atribulados, dias tão difíceis e o nosso autocontrole às vezes nem é em relação à criança em si, não foi algo que a criança fez, o comportamento, a meninice, as birras. A nossa falta de paciência é por conta do que nós estamos vivendo, às vezes crises financeiras, na saúde, crises lá no trabalho, às vezes crises conjugais. Nós temos esse hábito de potencializar isso e jogar sobre a criança. Nós usamos essa palavra, descontamos na criança aquilo que está acontecendo conosco. Nossos filhos não devem ser alvo da nossa impaciência e daquilo que está acontecendo conosco. Pai e mãe, lembre-se, você é o adulto dessa relação. Não desconte no seu filho aquilo que está acontecendo com você. Houve algo entre você e seu esposo, a sua esposa? Resolvam, mas a criança não tem culpa. Aconteceu algo no teu trabalho, você está chateado? Acontece mesmo, gente, com todo mundo. Porém,
O problema é que nós transferimos a briga com o patrão, aquilo que aconteceu lá com outros funcionários, na vida dos nossos filhos e acaba prejudicando tudo. Nós, pais, temos que ter essa habilidade de identificar o problema e resolvermos lá na fonte do problema e não transferirmos isso para os nossos filhos. Por que muitas vezes transferimos para os nossos filhos? Porque eles são frágeis, eles são muitas vezes inocentes e nós queremos jogar sobre eles porque eles não vão ter autoridade, eles não vão ter poder para rebater. Então nós colocamos sobre os mais frágeis. Cuidado em fazer isso, você está prejudicando seu filho. Com a nossa falta de impaciência, com tudo que está acontecendo ao nosso redor, nós temos dificuldade em falar com os nossos filhos, porque tudo que nós vamos falar, nós queremos falar gritando, xingando, berrando, nervosos. Isso prejudica. Nós não conseguimos ouvir os nossos filhos. Eles querem falar, não, eu tô cansado. Nossa, eu tô cheio. Ai, não conversa hoje comigo. E às vezes é algo que para você pode parecer pequeno, pouco, mas aquela criança precisa falar. Ela precisa colocar isso para você, lembrando você o adulto da relação, você é a pessoa madura da relação, você muitas vezes é a única pessoa em que ela confia para resolver esse problema, que você está tão sem paciência para ouvir. Eu não estou dizendo, vocês sempre me ouvem falar que eu não estou dizendo de nunca mais errar, de nunca mais perder a paciência, mas pensarmos sobre isso, nós precisamos nos moldar a imagem e a semelhança de Cristo, lembrando, ser paciente é melhor que ser guerreiro, controlar o seu espírito é melhor do que conquistar uma cidade. Você entende os benefícios de uma pessoa paciente? Gente, é maravilhoso demais, principalmente em relação aos nossos filhos. Não confunda paciência em ser permissivo, né? Então ser paciente e deixar meu filho fazer tudo que ele quer? Não é ceder às exigências, mas é não perder o controle para resolver as demandas. Aquilo que está acontecendo. Ser paciente não, então agora eu sou paciente. Pode, filho, sobe no sofá, pula, quebra a perna, não tem problema não. Pode ir na rua, fica o dia inteiro lá. Agora eu sou paciente. Isso não é paciência. Isso é permitir que o seu filho faça o que ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Isso está errado. Ser paciente é atender as demandas, as necessidades, sem perder o controle. Você entende a diferença? Pais, nós somos capazes. Se você está descontrolado, se você está vivendo um momento, de agonia, eu quero dar algumas dicas para você. Busque o Espírito Santo de Deus. É a primeira dica e acho que é a mais importante de todas elas. Quando o Espírito Santo está em nós, ele é o nosso ajudador. Ele tem aquele poder de colocar em nós, de fazer frutificar o fruto do Espírito, que é longanimidade, bondade, paz, mansidão, temperança. É aquilo que nós precisamos. A dona paciência na qual nós estamos falando aqui, ele tem esse poder de fazer isso frutificar dentro de nós. Muitas vezes nós estamos tentando sozinhos e não conseguimos. A hora que a gente vê, a gente já gritou, já bateu, já ofendeu todo mundo com a nossa falta de paciência. Estamos tentando sozinhos e eu quero te deixar essa dica importantíssima. Busque o Espírito Santo para que ele habite dentro de você. Irmãos, o Espírito Santo, pai e mãe, olha para mim em nome de Jesus e me ouça. O Espírito Santo tem essa capacidade. Você pode começar essa busca. É de forma simples. Dobre os seus joelhos e fala: Espírito Santo, me ajuda. Seja sincero com ele: eu estou passando por isso, eu não consigo me controlar, eu só quero gritar, eu só quero bater, estou nervoso, estou nervosa, me ajuda. Quando nós pedimos, ele vem, ele ouve e nos ajuda. Uma segunda dica que eu quero deixar para você: tire um tempo só para você. Um tempo durante o seu dia para você cuidar de você. Às vezes levanta meia hora mais cedo, deixa um pouco as crianças, às vezes o filho mais novo com o filho mais velho, para que você tenha um tempo para você. Às vezes para você fazer um exercício, fazer uma caminhada, espairecer, para você ler um bom livro, um tempo para você.
Porque muitos pais, depois que a gente tem filho, a gente sabe que isso é muito difícil, mas isso é necessário. Porque a fadiga nos leva a perder a nossa paciência, a gente vai ficando tão chato, gente, tão impaciente. A gente não consegue ouvir mais ninguém, mais nada. Tira um tempo para você. Busque o Espírito Santo, mas também tire um tempo para você. Tire um tempo para você fazer um devocional. Tire um tempo para leitura bíblica, tire um tempo para você orar, falar com Deus. Isso é necessário. Nós estamos falando com pais cristãos, mães cristãs que não vivem de acordo com o padrão do mundo. Muitas vezes nós olhamos as pessoas, os pais lá fora e nós queremos fazer a mesma coisa. Não faça. Eles estão vivendo atribuladamente uma vida exagerada, descontrolada, mas não tem que ser assim com você. Não se molde ao padrão do mundo, não é isso que Deus tem para a sua vida. Quero deixar uma outra dica: conheça o seu filho. Porque quando você conhece quem é o seu filho, você consegue lidar com as demandas diárias com mais facilidade. Por exemplo, um filho colérico, ele é mais nervoso, ele é mais agitado. Ele não gosta de receber não, ele não aceita o não, então você tem que aprender a lidar isso. O filho fleumático, só exemplos para você entender, ele já é mais na dele, gosta tudo no lugar, não gosta que você tire as coisas dele do lugar. É aquela criança mais boazinha, né? Que a gente costuma dizer, entre aspas, aí, mais boazinha. Então, você entendendo isso, fica mais fácil de você, às vezes, não perder a paciência quando o seu filho é mais devagar ou quando ele é muito agitado, quando ele quer fazer tudo. Então, entenda quem é o seu filho. Qual fase o teu filho está? Se você conhecer o seu filho, a vida vai ficar mais leve. Que fase o seu filho está? É a meninice, é a primeira infância? Ele tem o quê? 2 aninhos? Você vai entender que ele não está fazendo birra, que não é mau comportamento. O cérebro dele não está pronto. É 8 anos? É mau comportamento? Então, o que eu vou fazer com esse mau comportamento? Buscar ajuda, vou buscar ajuda de um profissional, o que eu vou fazer? Então conheça o seu filho, isso ajuda muito. Algo que eu quero dizer para você, Efésios 4, 26 e 27 traz algo importantíssimo para nós pais, para nós fecharmos esse momento. Ireis, mas não pequeis, e não pequem ao permitir que a ira venha. Controle, senão ela se torna uma ira pecaminosa. Efésios diz para nós, ireis, mas não pequeis, porque se você continuar irado, a ira vai te levar muitas vezes a ser uma ira pecaminosa. O que é ira pecaminosa? Porque ele está dizendo aqui, ireis, você pode ficar nervoso, você pode se irar, mas você tem que controlar essa ira, porque senão, o que parte depois da ira? Você fazer algo errado, ir lá bater, pegar uma cinta e bater numa criança de 1 ano e meio, 2 anos, porque ela derrubou um copo de suco. Muitas vezes dá um chacoalhão nessa criança, é errado, isso é ira pecaminosa. Muitas vezes você fica nervoso porque derrubou um copo de água, mas você controla aquela ira. Por que você não derruba um copo de água na mesa? Você nunca derrubou? Eu já. Muitas vezes. Então, é só a gente pensar um pouco sobre isso. Efésios 4, 26 e 27. Lê esses 2 versículos e coloque isso no seu coração. Resumindo, ireis, mas não pequeis. Ireis, fique irado, mas controle a sua ira para que você possa viver uma vida maravilhosa com seus filhos. É possível, que senão Deus não teria nos permitido ter filhos. Deus não nos colocaria em situações que nós não damos conta. O Senhor sempre diz isso para nós, que Ele vai nos dar os fardos que nós conseguimos carregar. Pai e mãe, controle a sua ira para que ela não se torne uma ira pecaminosa. Você vai xingar, vai bater, vai gritar, vai fazer algo até mesmo contra você. Isso não é necessário. Seja a mãe e o pai que o Senhor te chamou para ser. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Seja paciente, autocontrole, porque é melhor ser paciente do que ser um guerreiro. É melhor controlar o seu espírito, entenda isso, do que conquistar uma cidade. Pai e mãe, a sua família, a sua casa e a educação dos seus filhos seja perfeita para a honra e glória do Senhor Jesus. Um dia maravilhoso
e que a sua casa viva na presença do Deus vivo. Deus te abençoe.